Olá pessoal, hoje a gente vai iniciar nossas aulas no idioma Yorubá. Eu me chamo Malcolm Nicolas, eu moro em Santa Catarina e eu também estou aprendendo o idioma, então eu resolvi aprender junto. Então por isso eu resolvi gravar esses vídeos. Nós tínhamos um grupo de estudos na casa do meu pai, porque nós somos de Candomblé, então como meu pai já vem com o costume lá da casa do meu avô de santo de conversar e de pedir algumas coisas no idioma Yorubá, então quem não aprende acaba ficando meio boiando na história, então a gente é obrigado a aprender. E eu senti uma necessidade de mais material do que a gente costuma encontrar na internet, nos livros. Eu senti uma necessidade de alguém ensinar o idioma, de alguém ensinar a pronúncia. Então eu resolvi aprender e resolvi gravar essas aulas para que outras pessoas que também tivessem essa dificuldade, ou melhor, esta curiosidade, também tivessem a oportunidade de aprender. Então, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre a história do idioma, tonalidades, como surgiu essa padronização do idioma, e a gente vai entrar na parte do alfabeto nessa aula. Nas aulas seguintes, daí a gente vai dividindo conforme a necessidade. Hoje é a nossa primeira aula, ou a nossa ECOCNI. ECOCNI. Então, ECO é aula e KNI é primeira. Primeira. Então, ECOCNI, primeira aula. Ou primeira lição, como vocês preferirem. Bom, como eu disse, o meu nome é Malcolm Nicolas, está ali escrito em cima. Eu sou de Itapema, litoral de Santa Catarina, litoral norte. Meu celular é DDD 47, o número é 99692 8280. Eu tenho um grupo no WhatsApp e também vocês podem me adicionar no WhatsApp para tirar alguma dúvida ou para contar alguma coisa ou para me falar alguma coisa que eu esqueci ou para dar uma dica sobre a aula, sobre alguma coisa que vocês gostaram ou não gostaram, ou simplesmente comenta ali abaixo do vídeo que em seguida eu já respondo. Tá, pessoal? Eu estou aberto a sugestões porque como eu também estou evoluindo nessa história de vídeos no YouTube, eu preciso saber como que tá sendo para quem assiste. Ter um feedback de quem tá vendo. Se tá bom, se tá ruim, se falta alguma coisa, se falta material visual, se falta informação, se eu falei alguma coisa que não condiz. Eu sempre tento buscar várias fontes antes de falar alguma coisa. Não é eu não, uma vem da minha pessoa isso. Eu não acredito na primeira coisa que me falam. Eu sempre vou atrás de. Não é porque eu duvide da pessoa, mas eu sei que muita informação se perde nessa comunicação oral. Então eu sempre gosto de pesquisar para ter um embasamento para poder passar para os outros. Porque para mim não funciona dizer que uma coisa é aquilo só porque a pessoa está dizendo, só porque é certo porque eu estou falando que é certo. Para mim isso não funciona. Precisa ter uma base, precisa ter uma história. E se a pessoa não tem essa base para me passar, eu vou atrás de saber. E se a pessoa me passou uma coisa incorreta, depois eu vou atrás, conversar, a gente vai chegar num consenso e a gente vai descobrir onde é que a informação se perdeu. Eu acho que o aprendizado é isso. Então, assim, ó, o meu objetivo no idioma Yorubá é compreender as cantigas de Candomblé, compreender o que o orixá o que a gente tem que dizer para o orixá, compreender a história de cada cantiga, a história que cada cantiga conta, os itãs, as lendas, compreender a história mesmo, tanto do povo Yorubá, o povo Nagô, né? Como
dentro do nosso candomblé. Então, para mim foi uma necessidade que agora virou um amor. Eu tô me aprofundando no idioma, tô aprendendo, tô evoluindo. Tanto é que essa primeira aula aqui, ela é uma regravação, porque eu notei que muitas pessoas estavam assistindo a primeira aula e não estavam assistindo as outras. Com certeza por causa do áudio, que ficou horrível na primeira aula que eu fiz. O material visual não era tão chamativo, talvez. Então eu regravei essa aula. Então, assim, ó, eu peguei muitas referências do professor Vander, eu assisti muitos vídeos dele. Eu também tenho livros do Fernandes Portugal Filho. Tem um cara chamado Altair Tiogun também que entende muito. E eu uso eles como referência, fora outras fontes, né? Que eu não mencionei aqui. Então vamos em frente, para não se alongar muito. No idioma Yorubá, é muito parecido a sequência de letras com a nossa. Porém, nós aqui no Brasil falamos no ABC. Como no idioma Yorubá não tem a letra C, pronuncia-se Abidi, que seria o A, B e o D, né? Porque não tem o C, já vai pro D. Então pronuncia-se Abidi, Abidi Yorubá, ou Alifabete, Alifabete. Então assim, ó, tanto faz um como o outro, tá? Tanto Abidi como Alifabete estão corretos. Como eu disse, hoje a nossa é Kokini, ou primeira lição, ou primeira aula, como vocês preferirem. Então, assim, ó, pessoal, eu vou contar um pouquinho da história do povo Yorubá. Esse povo se originou em Meca, tá circulado ali em amarelinho. Então, esse povo surgiu lá em Meca. O, o líder deles, vamos dizer assim, que seria Odudua, ele criou um povo para fugir da religião islâmica. Ele queria criar uma nova religião, ele queria cultuar os seus orixás de uma outra forma, os seus deuses, vamos dizer assim, né? Queria cultuar os seus deuses de uma outra forma. E ele, do povo dele, do pessoal dele, da aldeia dele, vamos dizer assim, algumas pessoas ainda eram muito conservadoras, ainda queriam ficar no Islã. E isso acabou gerando uma guerra civil. Eles começaram a não concordar uns com os outros. E por conta deles serem uma minoria, desse povo do Oduduwa, os seguidores dele, vamos dizer assim, né? O Oduduwa, ele queria uma nova religião e teve os seus seguidores e acabou ficando muito popular, mas mesmo assim esse grupo não era tão grande quanto o povo islâmico. Então eles acabaram sendo expulsos ali da região de Meca. Quando eles foram expulsos, eles atravessaram o Mar Vermelho, tá? Não é Moisés, tá? É o Oduduwa. Atravessou também o Mar Vermelho. E eles foram parar no Sudão. Não contente com o Sudão, eles foram em direção ao oeste. Aí eles passaram por Chad e eles chegaram na Nigéria. Quando eles chegaram na Nigéria, que o terreno era mais, vamos dizer assim, fresco, vamos dizer assim, né? Era mais o que eles estavam acostumados a eles tomaram aquilo como uma casa para eles. Então eles acabaram povoando a região da Nigéria, do centro para o oeste. Então seria, deixa eu ver aqui se eu aumento aqui. Aqui, eles chegaram aqui na Nigéria e eles foram para a região oeste, para Benin. Ali em Benin que surgiu o reino de Oió e tal, mas isso eu vou falar mais para frente. Deixa eu ver aqui. Então tá, eles foram expulsos de Meca por conta de uma guerra civil entre o líder Oduduwa e os seguidores mais conservadores, como eu disse. Quando o Oduduwa acabou chegando na Nigéria ali, ele já estava velhinho e ele morreu. Só que antes de morrer, ele deixou pro neto dele a missão de vingar o povo, porque antes disso, antes deles terem o território deles já afirmado, Oduduwa queria reunir um grupo para voltar a Meca e se vingar da forma como eles foram expulsos
Eles foram escorraçados de lá e ele queria se vingar disso. Só que o primeiro filho dele acabou morrendo. E ele deixou essa missão para o neto, que é Oramian. Só que Oramian acabou ficando conformado com aquela situação e já estavam instalados ali. Acabou que ele não vingou ninguém, não voltou para lá para vingar ninguém. E eles ficaram por ali mesmo e foram povoando aquela região, tomaram conta e nos anos subsequentes acabaram criando um império, realmente criaram um império ali naquela região. Eles dominaram tudo, tanto por amor quanto pela dor, vamos dizer assim, né? Porque alguns filhos de Oramian, eles eram muito carrascos, então eles acabavam sendo muito cruéis. Então eles tomavam mesmo, eles invadiam, tomavam e escravizavam e tomaram conta daquele território. Em questão de 15 anos eles dominaram aquilo ali, tornaram aquela região um império. E dali para frente começou a se difundir o povo iorubá. E depois de muito tempo, ainda que eles eram invadidos pelos islâmicos, geralmente pelo norte eles vinham, então eles sempre viviam em guerra. Sempre estavam em guerra, sempre estavam sendo invadidos, porque como eles tomaram conta daquele território, tinha gente que se achava o dono. Então eles sempre se organizavam para invadir o território deles. E depois de um tempo começou aquela parte de escravidão e tanto eles mesmos se escravizavam uns aos outros, quanto quando começou a colonização vindo pelo litoral dos europeus, eles acabaram achando um meio lucrativo de vender os seus inimigos como escravos. Então os próprios negros se escravizavam e vendiam para os europeus. E numa dessas, quem acabou sendo vendido foi um cara chamado Adjaí. Adjaí, ele foi vendido como escravo, ele foi revendido umas 6 vezes mais ou menos, até acabar chegando em Portugal. Portugal que fazia as viagens transatlânticas, né? Levando escravos para o Brasil. E quando o navio dele estava saindo, ele foi abordado porque nessa época já estavam tentando abolir a escravidão, quando Adjaí foi capturado. E esse povo abolicionista, esse pessoal, vamos dizer assim, esse grupo que era meio abolicionista, eles estavam fiscalizando os navios que estavam contrabandeando escravos. E eles capturaram o navio que estava o Adjaí e libertaram todos os escravos. Então, Adjaí acabou indo parar em Serra Leoa, que era o centro assim dos escravos que eram abolidos. Eles fundaram a colônia de Serra Leoa e todos os escravos abolidos fugiam para lá. Iam para lá porque sabiam que lá era um lugar seguro. E Adjaí acabou indo para lá, para Serra Leoa. Lá ele se converteu ao catolicismo, ele fez vários cursos, ele aprendeu várias coisas, aprendeu carpintaria, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. E quando ele voltou para a terra dele, ele já estava muito instruído, muito mais instruído que o povo dele. E quando ele chegou lá, ele sentiu uma necessidade de, como tinha muita mistura de povos por conta da escravidão, ele sentiu uma necessidade de padronizar aquilo. Então ele foi o primeiro negro que passou o idioma Yorubá para o papel. Ele foi a primeira pessoa que criou um dicionário, vamos dizer assim, um dicionário Yorubá. E o que aconteceu? A partir do dicionário ele passou a transcrever outros idiomas e outras línguas e outros dialetos, mas vamos dizer assim que foi a primeira pessoa que passou esse idioma para o papel. Depois que ele passou, esse cara aí é o Samuel Adjaí Crowther. Ele adotou esse nome de Samuel por causa do bispo, que ele gostava muito desse bispo, foi quem ensinou ele no catolicismo, quem ensinou ele a escrever, quem ensinou ele a ler. E quando o bispo que ensinou ele morreu, ele adotou o nome dele.
Como o nome dele era Ajayi, ele adotou o primeiro e último nome. Então ficou Samuel Ajayi Crowther. Esse cara aí foi o responsável por padronizar o idioma. A partir dali não surgiram mais dialetos do idioma Yorubá, porque até então o idioma Yorubá ele era passado de forma oral. Ele era ensinado de forma oral. Então, quando acontecia isso, que vamos supor um chefe de uma tribo, um chefe de um grupo étnico levava o idioma para o seu povo, ele tinha o jeito dele de falar. Então, muitas palavras acabavam mudando conforme o dialeto de cada um. Não tinha uma coisa escrita no papel e eles não sabiam ler também. Então, a partir daquele momento que o Samuel passou para o papel aquele idioma, ele ficou padronizado. Dali para frente não surgiram novos dialetos. Tudo saía do que foi passado para o papel. E as evoluções que teve no idioma, palavras novas que foram surgindo, dialetos novos que foram surgindo, eram todos decididos em conselho. Era feito um conselho com várias pessoas de várias nações e eles decidiam uma nova palavra e todos concordavam e aquela palavra entrava para o dicionário Yorubá também. Então eu fiz uma linhazinha ali amarela saindo de Meca até chegar em Benin, que foi a trajetória desse povo. O idioma Yorubá em si, ele pertence ao grupo sudânico de línguas ali, da região de Meca, Sudão, a Arábia, é daquele grupo ali. Grande parte do vocabulário tem uma sílaba só. Quando não é o caso, quando varia mais, quando a palavra é maior, essas sílabas, se forem divididas e analisadas individualmente, significam outra coisa, que juntas se tornam uma palavra específica, mas sempre tem uma derivação da primeira sílaba, que eu vou explicar mais pra frente, tá? Seria como a palavra água. A palavra água se pronuncia omin. E para se falar a palavra café, se fala omin dudu, que seria água preta. Água preta, que seria o nosso café que a gente conhece aqui. É uma variação da primeira palavra. Então, omindudu é café, omintutu é água fria ou água gelada, água fresca, tanto faz. Então, sempre varia de uma palavra. Tem uma derivação, um adjetivo que classifica, que transforma numa outra palavra totalmente diferente. Para nós aqui. Esse idioma pertence ao mesmo grupo linguístico que o chinês, o que faz dele um idioma tonal. O que seria um idioma tonal? Um idioma tonal é um idioma que uma mesma palavra pronunciada em tom de voz diferente significa outra coisa. Isso também é chamado de homônimos. São palavras iguais, com acentuação e tom de voz diferente, que significa uma coisa totalmente diferente da original. Então, vamos em frente. Esse aí é o alfabeto ou Abidi Yorubá. Eu vou falar as letras normal em português para a gente gravar e depois eu pronuncio em Yorubá. Que seria o A, o B, não tem C, então já vai direto pro D. Daí tem o E, que não tem aquele marcador embaixo. O E tem um marcador embaixo. F, G, aí em seguida tem o GB, ficou embaixo ali o B do G, mas é do ladinho, tá? É GB. O H, I, J, K, L, M, N, O, depois O, P, não tem Q também, no idioma Yorubá não tem Q, já vai direto pro R. R, S, depois o S com marcador embaixo, que eu vou explicar o que é. T, U, não tem V também, não tem X também, já vai direto pro W. E depois Y, porque também não tem Z. Então a letra A no idioma Yorubá pronuncia-se A mesmo. O B pronuncia-se Bi. Bi. Quando ele tá sozinho, tá? Pronuncia-se Bi. O D, ele pronuncia-se Di. Di ou Di. Di. O mais correto é Di. Se você não conseguir falar Di, você fala Di. Depois tem o E,
que não tem aquele marcadorzinho embaixo, que tanto pode ser um ponto como pode ser um traço, dependendo do teclado. Então, o E sem marcador, ele tem um som fechado, som de E. E o E com o marcador, ele tem um som aberto. Pronuncia-se E. Então, E sem marcador, E. E com marcador embaixo, E. Aquele marcador que faz abrir a vogal, tá? Transformando o E em E. Prestem muita atenção nisso na hora de escrever as palavras. Depois o F, pronuncia-se Fi. O G, pronuncia-se Gui. Gui, G-U, tá? Gui. O GB, muito importante, tá, pessoal? GB tem som de B também. Porém, é um B estourado, é um B com ênfase. Mas como é que eu vou falar isso? Você pega o lábio inferior, coloca para dentro da boca e deixa ele sair estourado. Então, o GB tem som de bi. Bi. Não é bi, é bi, estourado. H tem som de ri. O I tem som de I mesmo. J é outra letra que merece uma ênfase, porque o J no idioma Yorubá tem som de DJ. DJ, como Djavan, tá? J tem som de DJ. K, a letra K tem som de Ki. L tem som de Li. M, Mi. Depois o N, Ni. E aí depois O, sem marcador. O, fechado. E o O com marcador tem som de O. Não é igual no nosso idioma aqui, que tem um acentinho em cima, tá? O acento que abre a vogal fica embaixo. O P tem som de Pu no idioma Yorubá. P tem som de Pu. P-A, Puá. P-E, Pué. P-I, Pui. P-O, Pó. E P-U, Pu. Ok? S tem som de Si. S com marcador embaixo tem som de X, tá? Ou melhor, Xi, quando ele está sozinho. Mas o S com marcador embaixo tem som de X. Pode ser um ponto ou um traço. E é assim que se escreve a palavra Xangô, Axé, é com S com o marcador embaixo. O T tem som de Ti. T tem som de Ti, como se tivesse um Szinho do lado. Ti. U tem som de U mesmo. W tem som de UI. E o Y tem som de I, porém é um I mais esticado, como se tivesse duas letras Is. Então Y tem som de I. I. Ok? Eu coloquei aqui embaixo as letrinhas que não fazem parte do idioma Yorubá. Então, se vocês encontrarem alguma palavra que tenha C, Q, V, X ou Z, elas não pertencem ao idioma Yorubá. Provavelmente são outro dialeto, vamos dizer assim, outra vertente do idioma. Que alguém, para facilitar, colocou essas letras aí, para facilitar a pronúncia. Ou às vezes é uma forma abrasileirada de escrever algumas palavras, para facilitar a pronúncia. Porque como a gente tem uma deficiência em aceitar esse marcador embaixo das letras, às vezes para escrever no, no português, para facilitar que as pessoas entendam como se fala, a gente acaba escrevendo Xangô com X, Axé com X. Então, é uma coisa do Brasil, não condiz com o idioma Yorubá, ok? Então, eu coloquei um exemplo para cada letra do alfabeto. Primeiro, letra A, agogô, agogô. Agogô significa sino, tá? Agogô. Pronuncia-se com tom de voz baixo, porque não tem marcador na parte de cima, tá? Ou melhor, um tom de voz normal. Depois eu vou explicar essa questão dos marcadores. Por enquanto, vamos focar no alfabeto, ok? Letra B. Coloquei o exemplo de sapato. Escreve-se assim. E pronuncia-se bata.
bata, bata, sapato. Quando tem esse tracinho em cima, apontando para trás, que é a nossa crase, significa que essas vogais têm que ser pronunciadas em tom baixo, tom de voz baixo. A dica é falar fazendo um biquinho. Na próxima aula eu vou explicar como é que fala os tons de voz. Mas o foco agora é o alfabeto, tá? Espelho. A gente tem o costume de confundir o espelho com o ABB, né? Por causa do orixá. A gente está acostumado a ver ele com o ABB, tem uma cantiga que fala do ABB, mas ABB não é o espelho. ABB é outra coisa, é uma planta. Então, espelho em Yorubá pronuncia-se digi, 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 tá? Acento para frente, nosso acento agudo significa que essa palavra deve ser pronunciada em tom alto. Vamos em frente. Letra E, fechada, tá? Não tem marcador embaixo. Eu coloquei exemplo de fruta. Essa fruta é em geral, tá? Ela define qualquer fruta. No singular, tá? Não é frutas. Para se falar frutas, precisa colocar a palavra awon na frente, mas eu vou explicar lá na frente isso daí. Então, eso é fruta. Eso, fruta. Se você quiser falar frutas, você tem que falar awon eso. Awon eso. Isso significa frutas. Amendoim. Amendoim pronuncia-se epá. Epá. Tem gente que fala epá, tá? Eu não vou dizer que está errado, mas epá significa outra coisa. Epá é amendoim. Epá é outra coisa. Epá. Fala o epá, mas pronuncia ele mais rapidinho. Então, vai ficar epá. Vamos em frente. F, letra F. Eu coloquei um exemplo de boné. Boné pronuncia-se fila. Fila. Letra G. Lembra que eu falei que o G tem som de gu, né? Ou gui. Então, caneta pronuncia-se GG. GG. Note que a primeira sílaba é mais baixa que a segunda, por causa daquela acentuação lá em cima. Já vão gravando isso, tá? Vai facilitar a outra aula. GB. GB é uma coisa muito importante. Escreve-se o GB junto, mas ele tem um som único. É um som de B estourado. Então, vassoura escreve-se igbalé, mas pronuncia-se ibalé. Ibalé. Não pronuncia-se igbalé. Pronuncia-se ibalé, porque é um B estourado. Coloca o lábio inferior para dentro e deixa ele estourar. Ibalé. Ibalé. Tá? GB, som de B estourado para todas as palavras, tá ok? H. H tem som de dois R's, vamos dizer assim, para facilitar. Então, irro. Irro é buraco. Letra I, eu coloquei um exemplo muito comum, que é ilê. Ilê, que é casa. J. J, como eu disse, tem som de DJ. Então, a palavra soldado se escreve jagum, jagum, mas pronuncia-se jagum, jagum. Soldado, jagum, jagum. Letra K. Letra K, eu coloquei um exemplo bicicleta. Pronuncia-se quequé, quequé. Note que as duas vogais são E, porém uma é mais baixa que a outra. A que tem acento para trás é mais baixa do que a segunda que tem acento para frente. Escutem de novo. Quequé, quequé, bicicleta.
Lâmpada. Lâmpada pronuncia-se fitila. Fitila. Vaca. Vaca pronuncia-se malu. Malu. É com 2 U's, tá? Vocês vão acabar encontrando em alguns dicionários a vaca escrito assim, ó. M-A-L-U e um tio. Antigamente aqui usava-se esse tio em cima para definir que a vogal pronuncia-se 2 vezes. Mas a escrita correta da palavra vaca é essa aí em cima, tá? E a pronúncia é malu. Malu. Boca. Boca pronuncia-se enu. Enu. Está escrito enu, né? Ou melhor, enu. Mas quando uma palavra em Yorubá termina em vogal e ela é precedida por N ou M, ela se torna uma vogal nasal. Ou seja, ela tem que sair pelo nariz. Eu vou explicar isso também lá na frente, tá? Concentra no alfabeto. Só para vocês entenderem por que pronuncia-se enu e escreve-se enu, tá? Porque é uma vogal nasal. Comida. Comida pronuncia-se onje. Onje. Vocês vão encontrar também je. Mas je a gente usa quando está se referindo a uma comida específica. Por exemplo, mje guruguru. Eu vou comer pipoca. Então, ou melhor, eso que a gente aprendeu, né? Que é fruta. Mje eso. Eu vou comer uma fruta. Mas eu estou sendo específico, que é uma fruta. Quando eu vou falar de qualquer tipo de comida, eu uso onje. Onje, que é referente à comida ou alimento. Então, alimento engloba muitas coisas. Pode ser carne, frango, peixe, batata, o que vocês quiserem. Agora, quando vocês forem falar de uma comida específica, aí sim vocês usam a palavra je. Sabonete. Sabonete se pronuncia-se oxé. Oxé. Então, oxé, sabonete. Que com o passar do tempo acabou virando ossé, pela deficiência das pessoas do teclado, às vezes, de não conseguirem escrever os marcadores embaixo. Um pontinho, um traço embaixo da letra O, embaixo da letra S e embaixo da letra E. Isso acabou transformando o ossé. Por isso que a gente fala que vai dar um banho em alguma coisa, a gente fala que vai dar um banho de ossé. Um banho de sabonete, que seria o correto, ou banho de sabão. Então, o correto é banho de oxé. Eu vou dar um banho de oxé. Banho de sabonete. Quadro de escrever. Quadro de escrever, esse é meio grandão, né? Mas pronuncia-se potakoikowe. Potakoikowe. Isso é para vocês entenderem que o P tem som de pu, tá? Quadro de escrever. Potakoikowe. Ou também tem a palavra muito, que se escreve pupó. P-U-P-O. Mas pronuncia-se pupuó. Por exemplo, axé pupuó. Significa muito axé. Escreve-se P-U-P-O, mas pronuncia-se pupuó. Porque o P tem som de pu. Da mesma forma, quadro de escrever. Potakoikowe. Camelo. Camelo pronuncia-se racunmi. Racunmi. O R tem um som rasgado, tá? Um som de R. Rato. Rua. Então, se vocês não conseguirem pronunciar assim, vocês podem pronunciar racunmi mesmo. Mas é uma deficiência que vai acabar confundindo com a letra H, que tem o som de 2 R's. Então, o correto é racunmi. Chinelo. Chinelo pronuncia-se salubata. Salubata. Tá vendo que o S não tem marcador embaixo? Então ele tem som de S. Salubata. Chinelo. S com marcador embaixo tem som de X. Então, calça em Yorubá pronuncia-se chocoto. Chocoto.
Mesa. Mesa pronuncia-se tabili. Tabili. Cultuar, venerar, escreve-se umbó e pronuncia-se umbó. Ok? Umbó. Livro, pronuncia-se iue. Iue. Brinco. Brinco pronuncia-se ieti. Ieti. Note que o Y tem um som de I duplo. Ieti. Então, por hoje é isso, tá, pessoal? Até a próxima aula. Espero que vocês assistam a próxima aula para entender a parte de acentuação, pronúncia e tom de voz. Por enquanto, é isso. Odabó, bobô. Odabó, bobô. Significa até logo. A todos. Eu esqueci de escrever a todos ali embaixo, tá? Mas a palavra bobô significa todos. E odabó significa até logo. Então, odabó, bobô significa até logo a todos.